Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer estar aqui com vocês em mais uma aula gravada nessa nossa quarentena e hoje você já sabe, é a parte 2, a missão do nosso módulo 9 do PV500, um módulo que é gigantesco e hoje eu vou trabalhar com vocês as partes finais, que é no quê? A legitimidade do poder do Estado e também a formação, a constituição do Estado brasileiro. Tranquilo? Então, olha só, pessoal. A gente trabalhando no nosso último encontro, então, né, a ideia da formação do Estado moderno burocrático, vimos, né, os itens que fundamentam esse Estado moderno, vimos a visão do Estado moderno a visão né, sobre o Estado moderno do Maquiavel, né, do Hobbes, do Rousseau, do Locke, né? Vimos também dos três ali, o trio ternura, né? Que é o Marx, o Weber e o Durkheim. Então agora vamos continuar aqui com o Weber. Olha o Weber voltando. E aí eu coloco para você de cara essa foto oficial de Barack Obama enquanto presidente dos Estados Unidos da América. A pergunta que eu faço, no entanto, é: ele ainda é presidente? Não, né? Ele agora é um cidadão comum dos Estados Unidos da América. Por quê? O Weber vai trabalhar com o conceito de dominação em três níveis: dominação tradicional, carismática e racional legal. A tradicional vem por uma tradição. Exemplo, monarquia. Veja que numa monarquia, o sujeito é rei porque o pai foi rei, o avô foi, o bisavô, e aí vai numa longa linhagem chamada dinastia, ou seja, há uma tradição. Já no caso carismático, quer dizer que o magnetismo pessoal, o carisma do sujeito mantém no poder. Exemplo, um Hitler da vida. Embora Hitler, um dos maiores tiranos da história, tenha chegado ao poder curiosamente com o voto, né? Houve um tempo que ele acabou se perpetuando no poder até o fim da guerra, inclusive. E muito por conta do quê? Alicerçado no seu carisma pessoal e na dominação, né, que o nazismo conseguiu transformar, aliás, compor, né, dentro da Alemanha nos anos 30 e 40, por exemplo. Agora, se eu pegar aqui a dominação racional legal, note, ela é racional e ela é legal, porque ela é dada pela lei. Então, por exemplo, um presidente, como falei, ele não é presidente, ele está presidente. Porque o mandato é muito claro como chegar lá, uma eleição, o que fazer uma vez que esteja lá, e até quando você pode ficar lá, fim do mandato. Né? Ou seja, esses processos todos, percebam, são dados pela lei e de modo racional. E esse é o mais comum tipo de dominação no Estado contemporâneo, tá? Então, na contemporaneidade, especialmente nas democracias, né, a forma racional legal é a mais comum forma de dominação que nós encontramos dentro da sociologia weberiana. Porém, outro elemento que temos aqui é a legitimidade do Estado e também da população, de um povo. E quem teoriza isso é esse homenzinho aí, esse senhorzinho simpático chamado Norberto Bobbio, tá? E o que o Norberto Bobbio diz? Que há três fatores unificadores da sociedade. Primeiro fator, a vontade. A vontade de um coletivo de fazer parte conjuntamente, tá? Segundo, a natureza. Todo aquele coletivo, num certo momento, ocupa o mesmo espaço geográfico, a mesma natureza, uma coisa em comum, uma origem comum. Né? E temos o terceiro momento, que é a história, ou seja, esse coletivo, esse grupo, partilha de uma mesma história, ou seja, de uma historicidade comum. Tá? Agora, haveria também dois fatores de legitimação do poder. Um é Deus, o outro é o povo. Por exemplo, Dom Pedro II, nosso último imperador, ele assinava todos os seus documentos da seguinte forma: Sua Majestade Real Imperial Pedro II, Imperador do Brasil, pela graça de Deus e aclamação dos povos. Olha só, Deus, povo. Né? Claro, hoje em dia você não vai dizer que um presidente está lá porque Deus quis, não é essa a lógica, né? Você está num processo racional legal, né, pessoal? Uma coisa muito simples. Veja que você, por exemplo, está num estado laico, né? Mas durante muito tempo a legitimação do poder como vontade divina ou como vontade dos povos eram as duas grandes forças motrizes, vamos dizer assim, para legitimar algum tipo de dominação, algum tipo de poder do Estado, tá bom? Outro ponto que temos aqui, então, é a sociedade civil. Todo mundo já ouviu coisas do tipo sociedade civil organizada. Fica tão bonito, né? Sociedade civil organizada. Agora, o que raios é isso, né? Então, olha só. No tocante à sociedade civil, ela é compreendida como um conjunto de relações e instituições que não necessariamente
se vinculam ao Estado. Ou seja, até pode ser que essas organizações se vinculem ao Estado eventualmente, né? Mas não é necessário. Então, por exemplo, uma igreja é uma organização de sociedade civil. Uma sociedade de bairro, sabe essas associações de bairro? A associação de moradores, tipo de coisa? Então, é sociedade civil e não necessariamente está ligada ao Estado. Então, olha só, nela desenvolvem-se elementos tais como religiões, sindicatos, organizações culturais e demais movimentos organizados. Isso é a tal da sociedade civil. Veja, não é o lado oficial, não é o Estado, é a sociedade civil. Eu e você enquanto cidadãos comuns ali na rua, tá bom? Agora, aí chegamos à cerejinha do bolo desta aula. O nosso Brasil varonil, o Estado brasileiro. Então, como é que funciona essa encrenca? Olha só. Primeiro, olha o que ela colocou para vocês. Nas origens do Estado brasileiro, temos uma conformação segundo a qual, na maior parte do período, formamos uma ordem monárquica, seja independente ou como colônia. Então, sempre fomos uma ordem monárquica. E aí eu chamo a atenção para uma linha do tempo. Olha a linha do tempo que o Alanzinho fez aqui para vocês, tá? Ó, imagina que de 1500 a 1532 nós somos uma pré-colônia, nós somos período pré-colonial. Nós nem tínhamos assim aquele interesse por Portugal ainda, né? Aí entre 1532 a 1822, aí sim nós somos colônia e nós somos, meu Deus, né? Nós somos limpados por Portugal naquele sistema, limpados ou limpos? Tô ficando limpos, né? Por Portugal, naquele sistema do famoso Pacto Colonial. E entre 1822 e 1889 nós somos um império, né? Dois imperadores. Depois de 1889 até o presente momento, somos uma república. Porém, olha a parte de baixo dessa linha. Entre 1500 a 1822, nós éramos posse de um outro país, ou seja, nós éramos uma colônia. Então, a coisa que a gente menos foi até hoje é independente. Só depois, então, independentes até o presente momento. Porém, olha de novo a parte de baixo. De 1500 a 1889, nós fomos uma monarquia. Pessoal, note que aí tem uma série de discussões interessantes. Por quê? A nossa monarquia era de padrão português, profundamente marcada por teias de favorecimento, de personalismos e por aí vai. E isso acaba ajudando, já foi estudado muito isso, já foi discutido muito isso ajuda a entender por que é tão difícil, às vezes, né, você manter certa separação entre o público e o privado no Brasil. Porque tudo foi muito assim, eu tenho um parente que faz parte de não sei o quê, pronto, vou pedir favores para ele. Ainda que esses favores não sejam algo correto do ponto de vista ético ou até do ponto de vista legal. Né? Por quê? Porque nós criamos uma estrutura muito próxima a esse modelo monárquico lusitano, profundamente marcado por teias de compadrio em muitos momentos. Tá? Só que aí nós temos também os poderes e a classe social. E no Brasil, pessoal, vamos lembrar que na colônia, quem detinha o poder de comando, o poder de mando na colônia, eram os homens bons, que ocupavam lá as câmaras municipais. Lembra quem são os homens bons? Branco, latifundiário e escravocrata. Pensando nisso, branco é um grupo étnico, tá? Latifundiário, ou seja, alguém muito rico e dono de terras. Portanto, no Brasil, ter terra e ter dinheiro é ter poder político, né? Isso é uma formação histórica. E escravocrata, portanto, era alguém que era dono de outro alguém. Então tinha uma relação de força, tá? Uma relação de poder muito forte ali. Da mesma forma, então, claro, é possível dizer que havia uma grande elitização do poder no Brasil. Porque, claro, os homens bons não eram a maioria, né? Era uma minoria da minoria dentro da colônia. Mas eles comandavam tudo, então você tinha uma elitização do poder político no Brasil colônia. Porém, quando finalmente nos tornamos independentes, temos lá um império, já começou mal, né? Porque lembra que a nossa primeira Constituição, a de 1824, a do Império, ela vem outorgada, ela vem de cima para baixo. Vamos à diferença. Atenção. Quando uma Constituição ela é promulgada, ou seja, democraticamente, ela vem do povo, que no caso seria uma Assembleia Constituinte, e vai para o líder. Então o líder ele tem que jurar, respeitar e fazer cumprir aquela Constituição. Ponto. Tá? Já quando uma Constituição ela é outorgada, ela vem do líder para o povo, ela vem de cima para baixo, ela é autoritária. E a nossa primeira já vem assim. E o mais louco é o seguinte, com 4 poderes. Qualquer monarquia na época tinha 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde o rei não estava acima de ninguém, o rei era parte do executivo.
No Brasil, nós conseguimos criar um Frankenstein político chamado poder moderador, acima de todos os demais. A palavra final sempre seria do rei. Ora, perceba que é quase um tipo de absolutismo disfarçado, e bem mal disfarçado. Vocês estudam isso até em História do Brasil com um nome curioso, bastante sugestivo, de parlamentarismo às avessas. Tenta explicar isso para um inglês um dia. Você nunca vai conseguir. Olha só, porque a base do parlamentarismo é o retirar poderes do rei e transferi-los para o parlamento. Né? No Brasil, nós conseguimos a façanha de tirar poderes do parlamento e transferi-lo para o rei. Percebe a ideia? E vem nessas maquinações de autoritarismo. Então você pode reparar que o autoritarismo, né, ele é uma marca no próprio nascimento do Brasil enquanto país independente, tá bom? Outro ponto que temos aqui é uma forte presença militar no Estado brasileiro. Você pode reparar que vira e mexe sempre tem alguém pedindo golpe militar, pedindo tanque na rua, esse tipo de coisa. E é uma coisa curiosa, né? Você não vê esse tipo de situação em outros países do mundo. Pelo menos não em países, né, na Europa ou nos Estados Unidos, Canadá, na América do Norte e por aí vai. Você não vê. Né? Porque existe lá nesses países uma diferenciação bastante clara entre o mundo militar e o mundo civil. Né? As coisas não se confundem. Os militares são fundamentais, mas eles têm o espaço que é deles e o mundo civil o espaço que é próprio. Tá? No Brasil, não. Você criou a ideia do chamado soldado cidadão. Né? O soldado cidadão. Por isso que tem essa coisa muito presente da farda na política brasileira. Então, por exemplo, olha que interessante. Em Confidência Mineira, quem foi o herói? Tiradentes, né? Ah, Tiradentes é o apelido, porque era o Alferes Joaquim José da Silva Xavier. Portanto, militar de carreira do Exército Colonial Português. Ou seja, um dos primeiros heróis do Brasil, militar. Aí vem ali, independência. Ah, pessoal, não tinha militares. Como que não? Dom Pedro usava uma farda. Roupa do quê? De militar, porque ele era o chefe do Exército Colonial Português. E se você lembra do famoso quadro do Pedro Américo, ele está cercado quase que só por militares, pelos dragões da Independência, que inclusive até hoje fazem a guarda lá no Palácio do Planalto, lá em Brasília, daqueles soldados que ficam com uma armadura diferentona, um capacete muito diferente, assim, né? São os dragões da Independência, militares. Aí você pensa, não, mas agora vai. Não. Porque lembra que o golpe do 15 de novembro foi feito por militares. Os militares derrubaram a monarquia. Tanto que daí você vê o que? A primeira fase da sua república leva o sugestivo nome de República da Espada, Marechal Deodoro, Marechal Floriano. Aí você pensa, agora vai. Ah, vai? Aí vem o quê? Marechal Hermes da Fonseca, também militar. Depois você pensa, ah, vai? Vai. Tenentismo, movimento de jovens oficiais do exército contra a República Oligarca. Aí depois vem quem? Vargas, que fica 15 anos e não contente de um golpe nele próprio. Lembra disso, né? Estado Novo. Aí termina era Vargas, você pensa, agora é civil? Mais ou menos, porque vem Dutra. Só que é General Eurico Gaspar Dutra. E lá em 64, o golpe civil-militar, que vai levar 5 generais presidentes para o poder. Ou seja, você pode reparar que eu te dei aqui quase 300, quase 3 séculos de ativa, inequívoca e presente participação militar na política brasileira. Então, o militarismo, a presença do militar na política no Brasil, ele é uma marca realmente indelével da formação do Estado brasileiro, a despeito de outros países que não têm isso como uma realidade, como os países da América do Norte ou os países da Europa, por exemplo. Você não tem a presença forte de militares na política atuando ali, né? Aqui não, você tem isso muito marcadamente. Né? É muito comum, você pode reparar em época eleitoral, que o cara coloca como candidato, vote major não sei o quê, vote sargento isso. Quer dizer, eu estou votando no cidadão ou no sargento? Entende a ideia? Porque você coloca a ideia do soldado cidadão. Isso tem livros que trabalham disso, inclusive, tá bom? Outro ponto que temos aqui são elementos meio controversos do nosso Estado. Um é o nepotismo, né? Quando então eu, agente público, favoreço a minha família ao Estado. E aí entra, por exemplo, coisas discutidas lá por Sérgio Buarque de Holanda, que já trabalhamos aqui, como, por exemplo, o homem cordial. Né? Vamos lembrar que esse homem cordial, muito marcado por teias de proximidade, teias de compadrio, de favorecimentos, acaba impossibilitando a formação de um verdadeiro poder público ou de um espírito público no Brasil. Ou seja, como é tudo muito assim, ó, se eu tenho alguém que é, entre aspas, importante na política, eu aciono ele para me favorecer, ok? Fica difícil você manter um espírito verdadeiramente público. E lembre, por exemplo, nós somos hoje uma república, do latim coisa comum ou coisa pública.
Porém, o que o Brasil nunca foi, então, nesse aspecto? Estou pensando nessa matéria aqui. Público. Ele acabou sempre tendo, né, assim, uma sociedade anônima, Brasil S.A., né? E isso é muito bem trabalhado, inclusive, por um outro autor, chamado Raimundo Faoro, que tem uma obra cujo título é praticamente autoexplicativo, né? Os Donos do Poder. Ou seja, os donos do Brasil, nesse caso, né? E o Raimundo Faoro faz uma análise sobre isso, onde ele vai invocar de novo a questão do patrimonialismo que discutimos na primeira parte desse módulo, né? Aquele momento onde um agente político ou um pequeno grupo se adona daquilo que é público no seu benefício ou do seu grupo, né? Em detrimento daquilo que é público, tá? E isso justamente acaba criando uma confusão bastante séria e uma linha muito tênue, quando não deveria ser tênue, entre aquilo que é público e aquilo que é privado. E aí você chega onde? Na corrupção. Percebe? A corrupção é um desvio institucional, sociologicamente falando, né? Então, se você não tem uma noção clara entre aquilo que é público e aquilo que é privado, você confunde os dois. Você se adona do espaço que é público. É igual, por exemplo, o cara fala assim, né? Ah, vou pegar um pouquinho de dinheiro, é público. Sim, o dinheiro é público, é para o usufruto público, não para a sua posse. Percebe a ideia? Só que não há essa noção tão clara no imaginário no Estado brasileiro. E isso é trabalhado, é discutido aí já por N autores. Beleza? Agora sim você vai fazer as atividades. Se não der para fazer todas, o que eu quero que você faça mesmo, pessoal? Vai no final do módulo, tem aquela tabelinha de questões em cima, né, para série roxa, não sei o quê. Veja a série Enem. Faça só as da série Enem, pelo menos. Tá? Se quiser fazer as outras, por favor, fica à vontade. Mas se der para fazer não todas, pelo menos as de padrão Enem, que elas são boas questões para testar os seus conhecimentos. Beleza? Queridos, como eu sempre digo, um fortíssimo abraço e que a força esteja com vocês. Tchau, tchau.